E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que tá no final, que tá perdendo. Vocês decidem o tom que esse programa tem. Está na mão de vocês, né? Saber se isso vai ser um sem mimimi, mimizaço ou ser um mimimiminho. Então, os 3 Cs. Você sabe, curtir, comentar, compartilhar. Hoje eu estou com sono. Bom, vamos falar então do assunto principal do programa de hoje. Pauta quente. Vamos falar da pauta quente hoje, então. Que é o Alexandre, para variar. O Alexandre surtou. E eu vou dar uma informação aqui para vocês que eu recebi agora, um pouco antes de entrar no ar. Daqui a pouco a imprensa pode verificar ou não, porque eu já entreguei para jornalistas muito mais competentes que eu vi que o Alexandre de Moraes está, neste momento, em Roma. Eu não sei o que ele foi fazer em Roma. Parece que dormiu confortavelmente com a família dele na embaixada de Roma no Brasil. Muito interessante. Nesse momento onde o Brasil está pegando fogo, onde o Michel Temer está fazendo o vídeo, o Alexandre está em Roma. Talvez por isso esteja meio distraído, talvez esteja precisando de um certo descanso e um tratamento, porque hoje ele teve um surto digno de vilão de filme quando vê que está no final, que está perdendo. O Alexandre estava ameaçando o Bolsonaro de prisão porque ele deu uma entrevista, porque, na verdade, publicaram a entrevista nas redes sociais, porque os jornais gravaram ele ou porque saiu nos noticiários e ninguém sabia responder. Então aquilo que estava confuso na segunda ficou muito mais confuso na terça-feira e na quarta-feira. Então a proibição era de não usar as redes sociais, depois virou não transmitir ou retransmitir o conteúdo em áudio e vídeo. Daí, quando o Bolsonaro dá um pronunciamento sem que ele tenha gravado nada em vídeo ou áudio, o Alexandre ameaçou de prisão por dar uma entrevista e ele se atrapalhou todo, ninguém entendeu absolutamente nada. E veio, como nós abordamos ontem, uma reação da velha mídia, crítica ao Alexandre com todas as letras, editorial, Globo News, todo mundo que nunca soltou a mão do Alexandre de Moraes disse que ele estava praticando censura e que isso era inaceitável. Vocês viram aqui no programa de ontem, quem falou isso? Globo News, Band, Metrópolis, Folha de São Paulo, Estadão, todo mundo. E aí, finalmente, parece que ele percebeu, ou pelo menos não acho que ele percebeu, eu acho que ele foi forçado a reagir a uma cagada colossal que ele tinha feito. Ele viu o que pegou mal, digamos assim. E aí, decidiu meter... Ele não podia recuar, lembra que eu falei isso? Falei isso no programa de ontem. Quando o sistema coloca um limite no Alexandre, o Alexandre tem 2 alternativas. Ou ele se limita e perde poder, ou ele dobra a aposta e tem que... O sistema acaba se livrando dele mais cedo ou mais tarde. E dentre essas 2 opções, o Alexandre tentou meter uma terceira. E foi um somebody lobby. O famoso foi mal, tava doidão. Só que o foi mal, tava doidão dele fez menos sentido do que a decisão original. Eu vou ler com vocês alguns trechos, porque gente, é inacreditavelmente mal escrita. Então, não se sinta mal se você não entender. Hoje de manhã, aliás, os advogados me mandaram essa decisão e a imprensa naturalmente veio. Você leu a decisão, Paulo? A Folha me perguntando, UOL, você leu? E eu falei assim, eu já li 3 vezes, eu não entendi, eu vou ligar para o advogado. Liguei para o advogado, falei assim, doutor, o senhor entendeu essa decisão? Pode me explicar? Ele falou assim, já li 2 vezes e também não entendi. A conclusão que eu cheguei é que eu ia ter que fumar uma pedra de crack
para entender o que estava escrito, porque, assim, de cara, eu bebo muito pouco e não uso nenhuma droga. Então, assim, de cara ficou difícil para mim entender o que está escrito. Eu vou ler uns trechos para vocês, cada um se vire aí, cada cachorro que lamba a sua. Vocês que se entendam, eu vou ler aqui para vocês. Um desses métodos de atuação nas redes sociais com a demonstração de existência de núcleos de produção e publicação de material de áudio e vídeo fornecido por Jair Messias Bolsonaro, tanto em entrevistas quanto em discursos públicos ou privados, com a nítida finalidade de continuar na prática das condutas ilícitas ensejadoras das medidas cautelares, abre parênteses, coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e atentado à soberania, portanto, serão passíveis de conversão das mesmas em prisão preventiva para efetivamente fazer cessar a conduta criminosa e garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Cara, eu tenho que fazer um cardio antes de ler as decisões do Alexandre. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Como diversas vezes salientei na presidência do Tribunal Superior, aí ele liga o Caps Lock, tal qual uma tia do Zap, ele liga um Caps Lock e bota assim: a justiça é cega, mas não é tola! Exclamação. Não, cadê a imagem? A gente tinha isso no chat. Eu quero a imagem que a Suheli mandou. Essa. Reparem. De novo. Só na caixa, Bruno. Elas estão descontroladas. Que elas estão descontroladas. Ah, meu Deus do céu. O cara está completamente fora da casinha. Não, deixa aí. Mas com I, a justiça eleitoral é cega, mas não é mas não é tola. 5 exclamações e tudo em caixa alta. Cara, que fase, hein, meu irmão? Que fase. Vocês têm noção que o líder do Xandaquistão, o nosso Adolf, o pseudo-juiz mais poderoso do Brasil, o cara que até pouco mandava e desmandava sem nenhuma consequência, sem nenhuma noção, o cara escreveu uma decisão judicial com caps locks, 6 exclamações, como quem tá gritando no bate-papo do UOL. Tudo isso seguido de 5 exclamações, cara. O cara é uma tia do Zap. Eu não vou me assustar se as próximas decisões do Alexandre tiverem emoji. Eu não vou. Vou falar assim, vou achar natural aqui no Paulo Figueiredo Show, não vou nem citar decisões do Alexandre ele com carinha do... aquela vermelhinha assim. Botem no chat quais emojis vocês esperam ver nas decisões do Alexandre. Tem aquele que é um cocôzinho, aquele do cocôzinho. Cara, como se não fosse o suficiente, ele ainda mete: a justiça é cega, mas não é mais. E vejam, ele é tão analfabeto que ele escreveu o mais em vez do mas, meteu o caps lock e tal, e depois ele corrigiu. Aí, coitada, a professora Paula Marisa mostrou que ele falou, vale esta, mandou a nova decisão, corrigindo a primeira. E aí ele tirou o mais. Mas ele ainda esqueceu de acrescentar uma vírgula na frase. Cara, o Alexandre, esse professor de livros, não sei o quê, professor da USP, daí a Paula Marisa, assim, esse cara, ele não passa numa prova do Enem. Prova do... 350 no Enem. Então, o clima chegou... É um clima de chacota. O Alexandre é esse menino que escreve mais, lugar mais, que não sabe colocar vírgula em frase. Esse cara, veja um estado que o problema não é... Eu sempre falo isso, falo do Alexander Solzhenitsyn, que o problema não é o Alexandre. O problema é o desastre intelectual que o Brasil virou. O Alexandre, esse cara, esse Enem 350,
Ele é finalista do Prêmio Jabuti Acadêmico, pelo livro dele sobre combate ao populismo digital extremista. O cara que escreve mais, sem vírgula, que escreve uma... Vocês viram as frases? 40 minutos de uma frase. Esse cara é finalista do Prêmio Jabuti. Botem a mão na consciência de vocês. Então, o problema é o Alexandre de Moraes? Não, o problema é uma sociedade que se construiu de uma forma onde um sujeito desse chega à Suprema Corte, é premiado com Jabuti, prêmio de literatura do Brasil. Daqui a pouco ele vai pra BL. Mas, porra, Miriam Leitão tá na BL, Miriam Leitoa tá na BL. Porra, dane-se, agora o Brasil virou moda caralho, várzea, Bangu, como a gente diz no Rio. A BL é Bangu, o Jabuti é Bangu, tá tudo certo. A decisão não faz sentido, as frases não fazem sentido, o cara escreve mais. É uma esculhambação completa. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Confere se você já está inscrito no canal e se já deixou o seu like pro tio Pavê. Aqui você vai ficar por dentro de todas as notícias quentíssimas da semana.